Meus queridos, a paz do Senhor. Tomem suas Bíblias em suas mãos, por gentileza. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, logo no início do Evangelho, capítulo de número 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém, queridos? Amém. Fique à vontade para sentar no seu lugar, adorando a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu não posso deixar de fazer as considerações iniciais, louvando a Deus por conhecê-los. Vocês são muito bonitos. Tenho certeza que é a presença de Deus na vida de cada um dos irmãos. Também louvo a Deus pela oportunidade de participar deste evento, que é um evento famoso, que é um evento falado, comentado. Eu venho de uma viagem agora, eu saí de Joinville, aliás, desde a semana passada, que a gente vem passando por alguns lugares, em Santa Catarina e também fora, mas saí ontem de Joinville e fui à cidade de Irani participar de um congresso de discipulado. E era notória os comentários, notório bem os irmãos comentando acerca desse evento aqui. Há cerca de um ano atrás, eu vinha saindo de uma consagração com minha esposa, e no trânsito nós estávamos orando e apresentando a Deus algumas questões, e quando o nosso irmão Osiel me ligou, foi isso? Fazendo o convite para estar aqui, e nós aproveitamos e colocamos também esse evento em oração a partir daquela data. Pedi permissão ao meu pastor para aqui estar, o pastor Sérgio, meu fió, que tomou cuidado, inclusive ontem, de mandar a sua saudação ao pastor dessa igreja, o pastor Orlando Machado. Também tem uma honra muito grande estar com o Senhor, e também a toda essa igreja que está no coração do pastor Sérgio. Ele
quando há poucos dias esqueceram e me colocaram na escala para participar de outro evento. E liguei para ele e falei: pastor, fui convidado para estar no CIMEC. E ele disse: não, cancela o outro evento, a tua ida, vamos mandar outro obreiro e você tem que estar no CIMEC. Vá lá naquele evento, ore, peça a Deus para abençoar aquele evento e esteja lá. Ontem mesmo ele tomou o cuidado de transmitir mais uma vez a sua saudação, quando eu lembrei a ele que ainda estaria aqui e só devo estar retornando na terça-feira para Joinville, se Jesus não voltar, para à noite participar do culto de ensino na minha igreja. São muitas as considerações, muitos os abraços, vários obreiros de Joinville mandando abraços para a igreja, vários pastores, ali em Irani também o pastor Hebron Mussini mandou também um abraço ao senhor, pastor Orlando, pastor da igreja Irani, pastor Alexandro Luciano, não é isso? Também Alexandre, me perdoe, e muito obrigado pela correção, mandou também a sua saudação, e ambos estarão aqui no decorrer da semana também para participar desse evento. Enfim, queridos, tudo é para a glória de Deus. E eu estou muito feliz mesmo. Liguei para minha casa, liguei para minha esposa, perguntei como estava a minha igreja. Também temos a honra de dirigir uma parte do rebanho de Deus tão bonito quanto vocês. E as notícias são muito boas. Eu, às vezes, fico preocupado, como é comum a todos nós que somos obreiros, e saí da nossa igreja por muito tempo. E liguei para o pastor Sérgio, e ontem comentei com ele o mesmo assunto. Eu disse: pastor, eu estou há muitos dias fora da minha igreja. E ele disse assim: continue fazendo a obra de Deus, porque Deus cuida da sua igreja. E liguei para minha esposa, ela disse, ela também não está na igreja, eu estou aqui, ela está em outros eventos, também pregando a palavra de Deus, instruindo, ensinando. E ela disse: Mário, ontem Jesus salvou na nossa igreja, batizou no Espírito Santo. Na oração que os irmãos fazem às 5 horas da manhã, entraram 2 pessoas pedindo pelo amor de Deus para aceitarem Jesus, para orar por elas. E ela disse: olha, o pastor Sérgio é um homem de Deus, Deus está cuidando da nossa igreja. Enfim, queridos, estou feliz. Vamos para a palavra de Deus. Temos um tema essa noite: crescimento com maturidade da igreja. Temos um propósito, por sinal, parabenizo os irmãos, com toda a humildade, pelo tema, pela temática que foi escolhida para esse ano, nesse importante evento. Meus amados, nós estamos diante de algo que é prioridade para Deus. Se nós formos analisar, tudo é prioridade para Deus. Tudo que está na Bíblia Sagrada, nós temos por obrigação cumprir, se quisermos nós sermos abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tem algumas coisas urgentes, tem algumas coisas que não são para ontem, que nós temos que praticar. Uma delas está dentro do tema que me foi passado, que é o discipulado, que é o cuidado, irmãos, as instruções que nós devemos repassar aos novos convertidos, aqueles irmãos que recentemente aceitaram Jesus, mas também aos irmãos mais antigos na fé. Nós temos por consciência e temos fundamento de sobra na palavra de Deus, que boa parte dos trabalhos que nós temos, do trabalho que nós temos na igreja, quando o assunto são pessoas, esse trabalho, ele se resume a uma expressão simples e fácil de ser entendida: falta de preparo ou de conhecimento bíblico. A Bíblia Sagrada, irmãos, nos faz superar. A Bíblia Sagrada nos faz vencer todo e qualquer obstáculo que se oponha à nossa fé em Cristo Jesus. Aqui eu poderia começar definindo o grande trabalho. E eu não gosto de chavões, eu não gosto de tabus,
e eu tenho um negócio no coração, sempre que se levantam na igreja, eu tomo cuidado de procurar me ajoelhar, ler a minha Bíblia e ir de encontro a Ele e desfazê-lo dentro da palavra de Deus. Por exemplo, eu particularmente não gosto que falem mal da minha igreja. Eu não gosto de ver alguém pronunciando palavras contra a igreja aonde Jesus me salvou ainda na infância e que me sustentou até os dias de hoje. Eu escuto sempre nas aberturas dos seminários de educação, dos congressos de discipulado onde a gente passa, que a nossa igreja é uma igreja que tem a porta da frente muito grande e que tem a porta de trás escancarada. As pessoas sempre repetem isso. Tem pessoas que eu acompanho há cerca de 10 anos e toda palestra a pessoa fala isso e cita isso como se isso fosse uma coisa boa, como se essa fosse uma verdade bíblica. Eu, porém, tomo cuidado de dizer e ensinar na minha igreja que se algum dia a porta de trás foi escancarada, a partir daquele momento acabou. Nós fechamos a porta de trás. Eu não me contento, irmãos, com os ataques do mundo contra a igreja. A igreja dos outros pode ter a porta escancarada, mas a minha igreja, onde opera o poder maravilhoso e glorioso do Espírito Santo de Deus, nós já tomamos o cuidado de fechar a porta de trás para que o nome do Senhor seja glorificado. Preste bem atenção, amados irmãos, que nós temos um contexto bíblico, e eu não vou conceituar nada agora antes de explicar a palavra de Deus. Se nós, e me desfazendo de toda e qualquer explicação histórica e até mesmo teológica sobre esse evangelho, mas nós temos de uma forma simplória que o evangelho, segundo escreveu Mateus, ele foi escrito para que fossem resolvidas questões, conflitos que havia dentro da própria igreja. De um lado, a história nos ensina que tinham judeus que pregavam o legalismo da lei, inclusive como requisito para a salvação. Eles pregavam a circuncisão, sacrifício de animais e tantas outras coisas que nós podíamos relatar. De outro lado, nós temos gentios nessa igreja, pessoas que pregavam a liberalidade, inclusive usando como argumento a dispensação da graça. E pregava a liberalidade, inclusive até a libertinagem, se nós formos analisar alguns pequenos pontos específicos desse evangelho, inclusive dentro da casa do Senhor. Mateus escreve um evangelho que é o que mais se assemelha, apesar de não ser o mais antigo, o que mais se assemelha ao contexto que nós temos no Antigo Testamento, para mostrar que na casa de Deus não existem judeus, nem existem gentios. Na obra do Senhor existe Jesus Cristo, que é o cabeça e a cabeça desta grande obra. Nesse contexto aqui que nós acabamos de ler no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos um contexto onde o evangelista, ele vai direto ao ponto, ele não se prende a detalhes da vida do homem chamado, João chamado Batista. Se você prestar atenção, outros evangelhos, eles vão relatar o nascimento, a geração, alguns detalhes da vida do homem de Deus. Mas o evangelista Mateus, ele apresenta João Batista como sendo naqueles dias apareceu João Batista. Ou seja, surgiu João Batista. Ele não se prende a detalhes porque não precisava de detalhes, tão somente analisar a missão ao qual este homem foi enviado por Deus. Preste atenção, irmãos, que a primeira coisa que nós podemos destacar dentro da temática do crescimento com maturidade é nós entendermos detalhes de várias coisas da Bíblia Sagrada. E pegando João, nesse caso, nós podemos destacar primeiro o seu próprio nome. Vamos supor primeiro que aqui o autor ele não estava preocupado com a biografia de João. Ele estava preocupado simplesmente com a missão de João.
Ele poderia dizer, João foi aquele que ia analisar um amplo currículo, e isso não é pecado, mas não era o foco neste momento. Ele diz, naqueles dias, ou seja, não importa quem ele era, mas naqueles dias apareceu um homem chamado João Batista. E todos nós sabemos que o Batista era um pseudônimo, digamos assim, atribuído à sua pessoa pelo fato do ofício que ele praticava. E eu quero começar neste momento a analisar esse texto com vocês e fazer uma pergunta e lançar-lhes um desafio. Como nós estamos conhecidos nos dias de hoje? Como nós estamos deixando com que as pessoas nos conheçam nos dias de hoje? Você observa que João era o Batista, porque ele não somente tinha o título, mas ele exercia o ofício de batizar as pessoas, de pregar a conversão, o arrependimento, e ele batizava as pessoas. Vocês me permitam algumas vírgulas no meu discurso essa noite, para explicar-lhes com exemplos práticos, porque o discipulado ele tem que ser algo prático, além de muita teoria, mas tem que se apresentar muita prática também, para mostrar à igreja que isso funciona. Mas vocês acreditam, eu vou resumir com uma coisa recente que eu ouvi. Eu estava há cerca de um mês atrás pregando numa igreja em outro estado do Brasil, e convém dizer isso para que não haja especulações de que era em Santa Catarina, mas era em outro estado. E lá eu conheci o irmão Mentira. Vocês não acreditam nisso. Ele tinha um orgulho muito grande de ser conhecido na igreja como irmão Mentira. O irmão que mentia. E me apresentaram, os obreiros me apresentaram, olha pastor, está vendo aquele irmão ali? É o irmão Mentira. É o irmão que mais mente no mundo. Eu disse, meu Deus do céu, vamos expulsar esse demônio hoje. Vamos orar por esse homem para Jesus libertar. Era o irmão Mentira. E só para vocês terem ideia como o irmão Mentira era atrevido, no final do culto ele veio falar comigo e disse assim, pastor Mário Sérgio, que palavra que o senhor trouxe essa noite. Eu disse, meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder. Aí ele disse, que palavra, meu irmão. Eu dava cada glória que passava 2 metros dessa igreja, dos pulos que eu dava ali no meio. Eu disse, ô irmão Mentira, dobra aqui o joelho que eu quero orar pelo senhor hoje. Aí fiz uma oração pelo irmão Mentira e ele caiu no chão, meu irmão, acreditem nisso. Ele caiu no chão. Não é o irmão Mentira, o irmão que tinha orgulho, meu irmão, de se identificar pelas mentiras que ele falava. Vocês acreditam que ainda existem pessoas no nosso meio, nós, crentes, salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que temos, muitos de nós, orgulhos por títulos que nós temos, que nada tem a ver com a palavra de Deus? Vocês acreditam, meu irmão, nisso? Eu poderia relatar vários, mas não é a minha função essa noite. Sobre o que, meu irmão, nós estamos nos deixando conhecer, eu e você, todos nós que aqui estamos. O primeiro exemplo de João era que ele era conhecido por aquilo que ele fazia para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado na vida dele. Aleluia! Eu quero dizer a vocês que eu sou pentecostal. Eu gosto desse negócio, meu irmão. Ainda acredito, porque eu fico feliz quando eu olho e vejo ainda irmãs do nosso meio, que são conhecidas como irmãs do círculo de oração. Homens de Deus que são conhecidos por pregarem a verdade, por orarem, intercederem pelo povo de Deus. Qual título, meu irmão, nós estamos sendo conhecidos? Olhemos cada um para nós essa noite. Sobre que título as pessoas estão apontando, estão olhando para nós? Presta atenção. João Batista, ele trazia em si, além do título, várias outras características que é o verdadeiro discipulado bíblico. Primeira coisa, aliás, a segunda que eu quero mostrar aos irmãos. Apareceu João Batista. Aí a Bíblia diz, pregando no deserto da Judéia. Você vai observar que João Batista, ele, pelo fato de ser um homem famoso, os reis o conheciam, perseguiam a sua vida,
para tentar matá-lo, calar a sua voz e tantas outras coisas. Mas o palco do João Batista era o deserto. Você já observou como isso é interessante? O palco não eram os holofotes. O palco, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Não estou me dirigindo pessoalmente a ninguém. Eu estou mostrando algumas características do homem de Deus. O palco era o deserto. Não havia mídia no deserto. Não havia, meu irmão, microfone do deserto. Naquela época não havia, meu irmão, tantas vaidades no deserto. João Batista não buscava fama, ele buscava cumprir a ordenança de Cristo Jesus. Essa é uma das características do discipulado que mais tem feito com que o discipulado caia em desuso Brasil afora. É que as pessoas estão usando o título do discipulado, o nome discipulado na testa, para aparecerem, para gerar fama, para estarem na mídia, para estar ensinando coisas que muitas vezes não estão nem na Bíblia Sagrada. Mas olhando, irmão, a prática do discipulado, eu digo a vocês seguramente que de 90% a 95% dos procedimentos do discipulado, eles não são vistos pela igreja. Ele é visto por Deus e se serve de consolo, está sendo registrado pelo Senhor. João nos dá esse exemplo. Ele pregava era no deserto, meu irmão, aonde sem mordomia, aonde não precisava de um poderio econômico tão alto para sustentar João onde ele pregava. Não precisava. Porque ele estava num lugar simples, porque independente do lugar, ele tinha por consciência o título que ele tinha e a obrigação que ele carregava sobre os seus ombros. Se o discipulado é um mandamento, vocês acreditam que ainda há poucos dias alguém apontou para mim e disse assim: esse pastor é que deve pregar a palavra de Deus. Até aí eu fiquei feliz. Mas ele é que tem que ganhar almas. E a obrigação está sobre os ombros dele. De fato está, mas a pessoa disse, porque ele é um obreiro integrado da igreja. E é obrigação dele, não é nossa obrigação. E aquela pessoa ainda teve a petulância de dizer, nós pagamos ele para isso. Vocês acreditam, irmãos? Crentes que não são crentes, que precisam se converter, olhar para a Bíblia Sagrada. O discipulado não é só uma missão minha, nem só uma missão do líder do discipulado. É uma obrigação, é um mandamento dado por Deus à igreja. E todos nós temos por obrigação pregar a palavra de Deus e cuidar uns dos outros, porque foi isso que Jesus mandou para nós, para todos nós, e não somente para uma pessoa. João estava no deserto e a mensagem de João era uma mensagem acessível. Era uma mensagem que as pessoas ouviam. Sabe de uma coisa? Conhecimento, irmãos, é algo que nós devemos buscar. Há poucos dias atrás, quarta-feira, eu passei pela minha igreja, porque na quarta-feira eu pedi ao meu pastor para ter a minha classe do discipulado funcionando. Porque eu disse para ele, pastor, como que eu vou sair pregando sobre discipulado se eu não tenho a minha classe, onde eu pratico? E quando as pessoas olharem para mim, vão dizer, por que você não é um discipulador e está mandando a gente ser? E ele, como homem de Deus, ele não só me concedeu a minha classe, como várias outras coisas relacionadas ao discipulado. Ah, você quer quarta-feira? Então pegue umas 50 casas para você visitar, não é? Mas a gente faz isso com muita alegria. E na quarta-feira à noite, nós estávamos explicando sobre o batismo em águas. E foi uma coisa interessante que aconteceu. Eu digo isso para justificar que eu não sou contra o ensino. Pelo contrário, pense numa pessoa que gosta de estudar. Mas naquela classe, falando sobre o batismo em águas, ao término da aula, uma irmã, já uma anciã da igreja, se levantou e disse assim, pastor, eu quero lhe fazer uma colocação e um pedido. Eu disse, claro, minha irmã, fique à vontade, estou aqui para lhe servir. Ela disse, olhe, a primeira colocação é que eu fui batizado em água sem saber o que eu estava fazendo. Eu fui lá, aceitei Jesus, eu lembro que com menos de um mês de crente, me disseram, você tem que ser batizada, porque nós precisamos levar alguém obrigatoriamente ao batismo.
E ela disse, eu fui lá, tomei um banho na igreja, e ela disse, pastor, até hoje eu não participei da Santa Ceia, porque eu não entendi por que eu tenho que ser batizada e participar da Santa Ceia na igreja. Eu não entendia, mas agora eu estou entendendo. E ela disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Se eu tivesse tido essa aula antes do meu batismo, eu tenho certeza que quando, no momento que o pastor me mergulhasse nas águas e me trouxesse de volta, eu ia voltar falando línguas estranhas. Porque eu ia entender o quão sublime é o batismo em águas. E ela disse, mas sabia que até hoje as pessoas chegaram para me ensinaram errado? Chegaram para mim e disseram, cuidado que o batismo não é para salvação. E eu lembro que durante a aula, seguindo o roteiro ali da lição do curso bíblico do discipulado, eu disse para ela assim, minha irmã, o batismo não é para salvação, mas é impossível um crente salvo não buscar o batismo, uma vez que é a ordenança de Cristo Jesus. E ela disse, a partir desse ponto começou a abrir a minha mente, e ela disse, pastor, agora eu quero fazer o pedido. Eu fiz a diretoria da igreja, ainda não conversei para ver qual é o resultado. Ela disse, eu quero ser batizada de novo. Eu quero que me batize de novo, porque agora eu sei o que é o batismo. Eu estou sentindo uma alegria tão grande na minha vida que eu tenho certeza de que se eu for batizado em águas hoje, Deus vai me batizar no Espírito Santo. Não é interessante isso? Sabe por que eu falei isso? Isso foi como ressalva ao que eu vou dizer agora. João Batista, ele pregava uma mensagem acessível. Uma mensagem, irmãos, que ela tinha algumas características. Primeiro, ela era acessível a todo mundo. Era uma mensagem que todo mundo entendia. O crescimento, se nós queremos ter maturidade, as pessoas precisam entender o que a gente fala. Quer ver um desafio da igreja? Eu vou dizer para vocês. Eu já ouvi essa pergunta em vários congressos, seminários, várias coisas onde eu já passei, e as pessoas dizem, nós estamos preparados para recebermos subgrupos na igreja. E sempre a resposta é não. Não, nós não estamos preparados. Se chegar uma pessoa assim, assim, assim na igreja, nós não vamos saber o que fazer. E eu fiquei calado e orei alguns dias por isso. Jesus me dá uma resposta simples para que eu possa transmitir e ensinar a igreja corretamente. E sabe o que foi que eu cheguei à conclusão na Bíblia Sagrada? É que nós estamos preparados para tudo. A igreja está preparada. Se nós entendermos que a nossa missão não é outra senão ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai libertar toda e qualquer pessoa que entrar na igreja. Independente de que grupo, meu irmão, ela venha. Mas se você ensina a Bíblia começa a trabalhar aquela pessoa, a moldar aquela pessoa, e daqui a pouco ela vai estar servindo a Deus, glorificando o Senhor e produzindo para o Senhor Jesus na terra. Agora temos que entender a nossa missão. É uma mensagem que não é uma mensagem popular. Você vê, irmão, não é uma coisa tão aceitável você mandar as pessoas se arrependerem hoje em dia. Por sinal, a pregação atual tem tudo menos arrependimento. Não é? Você chegar diante de um público e dizer arrependam-se, arrependam-se. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu cheguei num lugar para pregar, congresso de mocidade, e um dos lugares onde eu preguei, um ginásio inteiro, ginásio lotado, pastor. Não era um ginásio, não era uma coisinha pequena não, dava uns 10 do tamanho dessa igreja ou muito mais. Lotado de pessoas. Eu fui o único que cheguei ali, porque eu fui convidado para estar na minha igreja, na Assembleia de Deus. Eu cheguei lá como eu vou em todos os lugares, com meu terno, minha gravata, com meu jeitão simples, com minhas palavras, sem fazer tanta volta. Mas eu cheguei lá meio humilde, eu percebi que eu era o único que estava de terno. Fiquei naquele lugar, não me receberam como vocês receberam aqui. Sejam bem-vindos, voltem, permaneçam. Não, ninguém disse isso. O homem de Deus, dirigente daquele povo, ele chegou naquele ginásio numa entrada triunfal que vocês precisam ver.
Ele veio pendurado numa corda até metade do ginásio, e caiu na metade do ginásio e completou o percurso de skate. As suas calças eram rasgadas, sua roupa, e as pessoas gritavam desesperadamente, mas não era glória a Deus e aleluia. E aquele negócio, aquele alvoroço. E o homem foi me apresentar, e vocês não acreditam o que ele fez. Ele começou a apresentar, pastor fulano, e o povo, aquele grito, pastor cicrano. Aí parou tudo. Agora parem aí. Eu quero apresentar a vocês o pregador da noite. Está aqui conosco, o nosso pastor. Aí olhou para mim assim dos pés à cabeça, Mário Sérgio, e todo mundo calado. Ele disse, agora vamos dar uma vaia nele. E aquele ginásio inteiro, E vocês imaginam como eu fiquei? Eu baixei minha cabeça, as lágrimas caíram. Eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu vou ter que pregar aqui. E eu vou pregar, porque eu sou macho, eu vou pregar, eu vim para isso. Sabe? E eu fui lá, meu irmão, e a apresentação foi assim. E ele olhou para mim e vamos... Sabe, irmãos, o que ele está hoje? Engessado. E as pessoas, davam aquela vai. Mas era uma coisa tremenda. E vamos cantar para a direita, para a esquerda, e a coreografia. E eu nunca fui, irmão, dançarino na minha vida. Fiquei parado olhando aquela coreografia. Ele dizia, está vendo? É uma estátua de sal, dizia comigo. E eu ia pregar aquela noite. E eu disse, Jesus, é um tema tão bonito em Josué. Eu podia trazer uma mensagem para estremecer esse ginásio. E o Senhor batizar no Espírito Santo, era o que eu tinha na minha mente, no meu coração. Mas eu vou mudar as páginas da minha Bíblia. Me passaram a oportunidade e eu virei as páginas da minha Bíblia ao livro de Oséias. E comecei a pregar em Oséias. Durante 2 horas e 32 minutos não saiu um amém no ginásio. E eu dizia, vocês são como meretrizes, que precisam se reconciliar com Deus, eu dizia. Sabe o que vocês precisam? Se arrepender dos maus caminhos, das velhas práticas. E foi 2 horas e 31 minutos explicando o livro de Oséias e mostrando por que eles estavam errados. Eu lembro que alguém disse atrás de mim, quem trouxe esse demônio para pregar aqui? Disseram isso, mas eu preguei arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E meu irmão, quer ver uma coisa que surte efeito? É quando nós pregamos o que está na Bíblia. Porque no final, depois de 2 horas e 32, que eu pensei que iam me botar para fora, eu ia apanhar naquele dia. Mas Deus nos honra. Eu disse assim, agora só quem quer ter um encontro verdadeiro com Cristo deu um passo à frente. E a coreografia foi muito mais bonita. Porque todo mundo deu um passo à frente para aceitar Jesus. E quer ver o que aconteceu mais, irmãos? Eu não disse mais nada praticamente, porque caiu uma glória de Deus aquela noite. Que eu olhei para trás, os homens de Deus que diziam que me chamaram de demônio. Sabe, que me disseram que eu era uma estátua de sal, que eu estava engessado, que mandaram me vaiar, meu irmão. Estavam caídos no chão como uma criança, chorando e dizendo, nós precisamos nos reconciliar com Cristo. Voltei naquela igreja para pregar, não muitos depois daqueles dias. Já me levaram para pregar na sede, mas ainda precisava ser trabalhado, porque quando eu entrei lá, um homem fez assim no tapete, e veio aquele tapete vermelho rolando, e eu disse, para que isso? É para o senhor passar. Eu digo, não vim aqui para isso. Daí, não, tem que ir. Saiu um obreiro segurando o meu braço, e eu pelo cantinho do tapete, assim, com vergonha de passar por cima daquele negócio. Já cheguei lá, me serviram água de coco. Já me receberam com sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, já mudou completamente a história. Agora, tudo isso, meu irmão, você percebe que não é um efeito das minhas palavras. Porque eu sou um homem de palavras pesadas. Nasci no sertão do Nordeste. É verdade. Há pouco eu lembro quando eu entrei no lugar que disseram que eu não sabia falar. Eu e meu irmão mais novo. Que disseram, agora vamos ouvir os menininhos da feira falar alguma coisa na igreja. Eu lembro que meu irmão olhou para mim e disse, Mário, o que é que a gente fala?
Eu disse, eu não sei, Daniel. Ele disse, a gente não sabe cantar nem pregar. Simplesinho, de bermudinha na igreja, com a moedinha da oferta no bolso que meu pai botava. Aí a gente começou a fazer um diálogo. Ô Daniel, eu vim falar de um Deus verdadeiro. Aí ele disse que não leva em conta o dinheiro. Eu disse, nem cargo, nem posição. Aí ele disse, um Deus que nunca perdeu em batalha. Eu disse, e a sua palavra é como uma navalha que corta sem distinção. Aí ele disse, ele é um Deus soberano. Eu disse, é forte. Ele disse, tem poder sobre a morte. Eu disse, pois de lá ele ressuscitou. E ele disse, na cruz ele mostrou que é capaz. Eu disse, pois derrotou Satanás. E ele disse, a sua cabeça ele esmagou. Aí ele falou, ninguém consegue detê-lo. Eu disse, ele é forte. Ele disse, ninguém consegue impedi-lo operar. Eu disse, sabe por quê? Porque a porta que ele fechar, ninguém abre. Aí a gente disse junto, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra acessível ao povo. Uma palavra impopular, mas é a palavra que transforma. É o arrependimento que muda as vidas e conduz as pessoas a um crescimento que as levará um dia para se encontrarem com Jesus nos ares. É a mensagem de João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não precisa tanta coisa não, irmão. Basta falar o que está escrito. É o que Jesus espera de todos nós. É o que está aqui na palavra de Deus. Aí a Bíblia trata de apresentar João, assim como nos apresenta. Você entendeu? É uma palavra simples. São coisas que estão na Bíblia, mas são coisas que transformam. Não são populares. E tem quem diga que não gera tanto grito quanto lançar uma chave. Eu, porém, vos digo, se for pregado com unção, meu irmão, pode ser a palavra mais dura que for, mas ela vai gerar transformação e glorificação ao nome do Deus que a gente serve. Era a mensagem de João Batista, arrependei-vos e convertei-vos. Não é porque chegou qualquer coisa, é porque é chegado o reino dos céus, onde nós iremos morar um dia. A Bíblia trata de apresentar, irmãos, João Batista, assim como nos apresenta. A Bíblia diz, olha, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Sabe o que nós fazemos quando nós entendemos o mandamento de Deus? Foi dito aqui hoje, foi lido Mateus 28, do 18 ao 20. Portanto, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. E até aí é o mandamento, é o que nós temos que fazer. Cuidar, fazer discípulos de Jesus. Sabe o que as pessoas andam dizendo por aí? Que discipulado é uma coisa, é uma transmissão de vida. Eu já escutei isso algumas vezes aí por fora, em vários lugares. Irmãos, discipulado não é outra coisa senão uma transmissão de vida. E tentam até empurrar isso na nossa cabeça, nos fazer engolir muitas vezes. Não, se as outras pessoas dizem isso, nós não temos que dizer. Já foi dito no início, discipulado é transmissão de Bíblia. Não de vida, de Bíblia. A Bíblia é que vai mudar a vida das pessoas. Se as pessoas que estão na minha classe de discipulado, elas me imitarem a minha vida para serem salvas, meu irmão, elas não vão andar muito tempo, não. Elas não vão se sustentar por muito tempo, não. Porque pense num homem falho. Eu estava num lugar por um povo uma vez, eu vou dizer, já que é um evento de ensino, eu vou falar. E levantou-se um homem e ele gritava no meio da igreja e dizia, eu vou revelar pecado aqui hoje. Pessoas vão ter o pecado revelado, se prepare. E eu lembro que aquele homem pregou, não conseguiu pregar por mais de 20 minutos. E ele sentou perto de mim, e ele disse assim, pastor, a palavra foi tremenda. Eu disse, foi, querido, uma bênção. Mas deixa eu lhe ensinar uma coisa. Imagina se Deus fosse revelar todos os pecados da igreja. Quem ficaria de pé?
Quem não tem um pecado em oculto a ser revelado? É ou não é, irmãos? Você percebe que... Mas por que você está falando isso, pastor Mário? O senhor está desmerecendo a autoridade da igreja? Não. Eu estou dizendo, irmão, que todos nós estamos no mesmo caminho, no mesmo processo, na mesma missão. Todos nós temos as mesmas obrigações. Não existe ninguém privilegiado em detrimento a outra pessoa. Está escrito, preparai o caminho do Senhor, não o seu caminho. Não o nosso caminho, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as veredas. Ou seja, são coisas que glorificam e que levam as pessoas a Deus. Era a mensagem, era o que estava dito pelo profeta e era a missão que João Batista estava cumprindo. João. E sabe qual era a mensagem de João, independente das pessoas que vinham? Era arrependa-se e converta-se. Era a mensagem única a todos devem entrar na linha. Todos nós temos a missão, fazer discípulos de Jesus. Todos nós estamos formando discípulos de Jesus? Nós estamos tendo a paciência, irmãos, de sentarmos uns com os outros e abrir a Bíblia? Eu estava ensinando, chega um grupo de pessoas na minha igreja e dizem assim, isso acontece na minha igreja, não nas outras. Mas chegou um grupo de pessoas e disseram, pastor, as pessoas estão falando muito umas das outras. O que a gente faz? Eu digo, meu irmão, repreenda. Não, pastor, mas vão nos visitar para falar de outras. Eu disse, faça assim, uma vez eu perguntei a um pastor, presidente, saudosa memória, eu disse, pastor, eu não aguento, minha família não é crente, e as pessoas vão na minha casa, e no lugar de falar de Deus, elas estão falando de outras. E o pastor disse assim, meu filho, quando entrar alguém na tua casa, tu vai fazer a seguinte oração. Diz assim, irmão, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração breve, para que Deus abençoe a tua visita aqui. E ele disse, aí que você comece a dizer, Senhor, o teu servo veio a esta casa para glorificar o teu nome. Ele não veio falar outra coisa, senão algo que engrandeça a ti, senão algo que está escrito em tua palavra. Senhor, repreende toda a tentação do inimigo que nos desvirtue, que nos tire do caminho, que é o caminho que nos conduz à salvação. Aí ele disse, aí você diga, aqui não sairão palavras contra irmãos, contra a igreja, contra o ministério da igreja, aqui sairão palavras que exaltarão e glorificarão teu nome. Porque não vai. Nós temos por missão formar discípulos de Jesus. Sentar com as pessoas e ensinar a verdade. Nós estamos fazendo isso, irmãos? Eu vou voltar à primeira pergunta. Como nós estamos conhecidos? Como as pessoas estão nos conhecendo? Olha, lá está Mário Sérgio, né, o desajeitado. Será que é assim, irmãos? Mário Sérgio, o contador de piadas? Ou Mário Sérgio, o homem de Deus? Que independente da forma, do seu poderio econômico, da forma como ele ande, mas eu tenho certeza de que se eu chegar perto dele, eu vou ouvir alguma coisa da parte do Senhor Jesus. Não é interessante? A missão de João, agora prestem atenção, irmãos. Não falo de relaxamento, eu falo de simplicidade. Se você olhasse na aparência de João, você vai ver que as pessoas não iam ter com João por causa da aparência dele. Preste atenção, tenha paciência por mais alguns minutos e termine de analisar comigo essa palavra. As pessoas não iam ter com João porque ele era um homem bem aparentado, não. João, a Bíblia diz que ele se vestia com vestes de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e a alimentação de João era mel silvestre e gafanhotos. Você vê que ele não tinha nenhuma atração. Ninguém ia ter com João pelo que ele vestia. Não. Vamos lá em João porque ele usa roupa de marca. Não, isso não tinha. As pessoas iam ter com João por causa da mensagem que ele pregava. As pessoas iam ter com João por causa do que saía da sua boca, que era o que estava em seu coração. Era a palavra de Deus. Pela aparência, irmão, você imagina o homem que vivia no deserto. Eu ouvi alguém dizer que João não tomava banho. Eu não vou dizer isso, não tem isso na Bíblia. Mas você, pelas suas vestes, você vê se vestindo com pele de camelos, uma roupa esquisita, né?
Eu lembro que lá no Nordeste tem um culto chamado culto matutino, que é o que eu faço na minha igreja em Joinville. É um culto que começa às 5 da manhã, das 5 às 6. Todos os dias, é um momento de consagração. Eu lembro que no Nordeste, de onde eu vim, 5 horas da manhã dava 38 graus, o sol. Mas eu ia com meu terno e minha gravata. E, meu irmão, o que eu não escutei de piada por causa do meu terno e minha gravata no sol quente, não está escrito. Desde a minha adolescência. Às vezes, mas menino, para que o terno e a gravata nesse calor? Mas você observa, era um terno e uma gravata. Imagine aí se eu vestisse pele de camelo e colocasse um cinto e saísse com um pote de mel tomando na rua. Né? E comendo gafanhoto. É o louco. Prende. Não é verdade, irmãos? Você imagina se com terno e a gravata as pessoas se escandalizam muitas vezes? Uma vez eu fiquei bravo com isso. Aí eu disse, vocês andam seminu na rua e ninguém diz nada e vocês ainda falam do meu terno? Vamos converter. Aí você observa, irmão. Não é disso que eu quero falar. As pessoas não iam ter com João por causa da aparência dele. Não. Por causa da mensagem que ele pregava. E João era tão famoso, irmãos, por isso. Você vê, João não era detentor de poderio econômico. Você já observou que as mensagens e há muitas igrejas hoje em dia, não estou incluindo a nossa, mas eu estou dizendo, em muitos lugares, cada um faça a sua avaliação. Mas, conforme a Bíblia Sagrada, porque o único dom que a Bíblia nos autoriza a julgar é a profecia, é a palavra pregada, a palavra anunciada. Ela tem que estar de acordo com os escritos sagrados. Mas você observa que a tendência de muitos lugares hoje é o enriquecimento. É o poderio econômico. Meu pastor, nós chamamos uma criança. Eu lembro quando esse homem de Deus, ele está aqui para testificar, me chamou para vir aqui, que ele disse, quanto você cobra? E a minha resposta, meu irmão, nunca cobrei para pregar. Não foi isso? Nunca cobrei, mas a gente chama um menininho hoje para dar uma saudação no círculo de oração, e ele tem a ousadia de olhar para a gente no final e dizer, pastor, cadê meus R$100 de combustível? Meu irmão, tu veio do bairro para cá. Meu Deus, se eu botar R$100 no meu carro, eu visito uns 300 irmãos. E ainda vou para a consagração de obreiro toda semana. Mas não é a mensagem de hoje em dia. Mas a culpa é nossa, irmão. A culpa é nossa, nós alimentamos isso. Os pregadores da palavra somos nós, irmãos, é a igreja. Foi deixada em nossas mãos essa obrigação. Nós não precisamos de popstar no nosso meio, irmãos. Nós precisamos da Bíblia pregada, da palavra anunciada. É o que nós aprendemos com João, e o discipulado é assim, meu irmão. São pessoas simples. Eu cheguei num lugar, pastor, que tinha vestibular para ser discipulador. Eu não acredito nisso. Porque eu não sei se eu sou a única pessoa que precisa se converter na face da terra. Porque na minha igreja tem uma irmãzinha chamada Irmã Regina. Ano passado ela ganhou 129 pessoas para Jesus. As 129 permanecem na igreja. Aí um dia eu fui ver como é que a Irmã Regina ganha tanta gente no hospital. Irmã Regina vive de casaquinho. Aí ela vai no hospital e eu fui no hospital e fiquei observando de longe para aprender com ela. Aí ela anda com a Bíbliazinha escondida dentro do casaco por causa da chuva de Joinville. Daí ela vai lá, sabe? Aí chega no leito, aí fala um negocinho assim, faz assim com a mão, perto da pessoa. Daí daqui a pouco a gente vê quando a pessoa faz assim com a mão. Aí ela faz. Isso eu observando. Aí ela pegava a fichinha de decisão, anotava. Fazia assim, era uma oração, fazia pela pessoa, só observando de longe. Aí saía para outro leito. Aí fazia a mesma coisa. Tinha alguns que abraçavam ela. Aí quando era no final, nos dias de culto, a Irmã Regina chega para mim, assim, bem escondidinha de todo mundo. Aí faz, pastor, mais 5 almas para Jesus. Aí me entrega as fichinhas de decisão para a gente visitar, né? Para passar para os discipuladores, porque ela tem um marido enfermo em casa. Um detalhe, Irmã Regina não sabe ler, meu irmão. Não sabe ler. Uma vez ela me pediu para cantar. E eu percebi que alguns irmãos na igreja não têm muita visão de reino, ficavam rindo dela. Daí eu fui lá, fiquei de pé, e eu não sou um cantor também, mas peguei o microfone e fiquei cantando com ela para disfarçar, porque ela também não sabia cantar.
E, sabe, ela cantou o desejo missionário naquele dia. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Foi o hino que ela cantou. Aí eu fui lá e peguei o microfone e fui ajudar a irmã Regina. Mas, irmãos, 119 almas. E quer ver uma coisa? Permanecem todos na igreja. 100% de permanência. Porque as pessoas aceitam Jesus mesmo. E a igreja é feita por pessoas assim. Nós buscamos qualificação, irmão, e não podemos desprezar. Mas Deus usa pessoas assim, que têm o coração e a convicção da missão que Ele colocou em nossas mãos. Nós não vamos crescer com maturidade se não entendermos para o qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazermos discípulos de Jesus. E a Bíblia, voltando a João, porque está chegando o meu tempo, o meu horário, eu estou cronometrando aqui, mas as pessoas vinham ter com João, e você percebe, elas vinham ter com João e se submetiam a uma situação de extremo constrangimento. Mas elas tinham que ter com João, porque, embora fosse constrangedor para o mundo, mas elas tinham certeza que daquele homem saíam coisas do céu. Tem algo mais constrangedor do que sair da sua casa, porque a Bíblia diz que vinham de Jerusalém, de toda a Judeia e províncias adjacentes ao Jordão. Vinham todos ter com João para serem batizados por ele. Você observa, saíam de sua casa e você vê, hoje não tem zombaria ainda em torno disso? Tem, meu irmão. Na época que a gente vive, ainda tem pessoas que dizem, mas que coisa, ir para ali, para o pastor te mergulhar e dizer que agora não é, tu está salvo, testemunho público. E você já viu que momento constrangedor que é aceitar Jesus? Que é você levantar a mão e vir caminhando até a frente? E a gente já viu tanta situação de discipulado, a gente está passando orientações para os discipuladores, a gente diz assim, ó irmãos, quando alguma pessoa se levantar, levanta com ele. Mas vem alguém do lado, mas vai o discipulador também e vem com ele. E se você perceber que a pessoa está nervosa, muito nervosa, porque eu já vi pessoas passarem mal ali na frente, coloca uma cadeira para a pessoa sentar. Porque é um momento constrangedor, todos nós aceitamos Jesus aqui. Daí muitos de nós, quando chegou em casa, disseram, não acredito que eu fui lá para frente, no meio daquele povo gritando, e levantei minha mão, e tem até pessoas que pegam, acham um pouco, ainda botam o microfone, repita comigo, me arrependo, não vou ser mais aquela pessoa, não é? Tem maior constrangimento que isso, mas as pessoas se submetiam ao constrangimento por causa da seriedade do trabalho de João. As pessoas vinham já sabendo, irmãos, que elas iam passar por aquele momento. Não existe momento constrangedor quando nós cumprimos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Não existe, irmão, momento constrangedor quando nós cumprimos o que está escrito no Evangelho. As pessoas já vinham sabendo que ia passar por isso, mas tem mais coisas que não vai dar tempo a terminar agora. A Bíblia diz que vinham aqueles que vinham julgar, que vinham menosprezar a atitude de João, e João dizia, vocês se preocupam em criticar, vocês são julgadores, formam uma comissão julgadora. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, e eles os chamam até de raça de víboras. Ele disse, saiba que até mesmo, irmão, das pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Até mesmo das coisas mais insignificantes, podem surgir coisas que glorificam o nome de Deus. Agora tenha cuidado, porque eu vou terminar o meu discurso, nesses 3 minutos que me restam, eu vou terminar o meu discurso dizendo, cuidado, irmãos, porque tudo isso que nós estamos falando, às vezes a gente escuta, está na Bíblia, tudo bem, mas Deus sabe, irmão, que a gente não tem que fazer isso. Mas João tomou o cuidado de dizer assim, para vocês terem ideia como esse ato é sério, eu vos batizo com água, é o que está ao meu alcance, é mergulhar vocês no Rio Jordão. Agora, depois de mim, vem um que eu não sou digno de levar as suas sandálias. E tem uma coisa, só para vocês terem ideia como isso é sério, eu batizo com água, mas aquele que virá, ele batiza, irmãos, com o Espírito Santo e com fogo. É algo muito mais
que está muito além do que a gente possa imaginar. Agora tem mais um detalhe que eu vou dizer para vocês. Está nas últimas palavras desse contexto, que diz assim: ele tem na mão a pá. Ele tem na mão dele uma pá, ou seja, se ele tem a mão na pá, ninguém mais tem esse instrumento na mão, frente a ele. Ele tem uma pá nas suas mãos. E João diz, sabe o que é que ele vai fazer? Ele tem a pá para limpar a eira. Porque tem um detalhe: e recolherá no celeiro o que é seu. Sabe o que é seu? É aquilo que faz o que ele mandou. É aquilo que está de acordo com o que está escrito na Bíblia. E ele diz, o que é seu ele vai tomar no celeiro. E vai recolher o seu trigo. Mas tem um detalhe, ele também vai pegar a palha, ou seja, tudo que não é seu, e ele vai lançar dentro do fogo, que nunca se apagará. Você perceba a seriedade desse contexto. A seriedade, mas pastor, e o discipulado? Eu vou conceituar tudo amanhã à noite. Que os irmãos estarão aqui para ouvir novamente. Aí eu vou conceituar tudo. Mas eu quero mostrar na Bíblia Sagrada, primeiro, que nós devemos ser conhecidos por aquilo que exalta a Deus. Segundo, nós temos uma missão e tem a forma de cumprir a missão. Não é da nossa maneira, é da maneira que está na Bíblia. Terceiro, irmãos, e último ponto, nós não estamos trabalhando para qualquer pessoa. Eu não acredito que ainda existam crentes que se desviam por causa de cara feia. Que se existe crente que ainda deixa de vir para a igreja porque o rapaz do trombone desafinou, vamos supor. Eu não acredito nisso. Quando na Bíblia Sagrada está escrito que nós trabalhamos para algo muito mais sublime do que essas coisas que vão ficar, meu irmão. Vão ficar, essas coisas vão ficar. Importa, meu irmão, que nós somos como trigo, que ele virá para recolher ao seu celeiro. E está com ele, meu irmão. E ninguém colocará a mão naquele trigo, porque aquele trigo tem dono. Agora, infelizmente, também tem palha. Que naquele grande dia, meu irmão, será lançado no fogo, que nunca se apagará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, eu posso orar. Aleluia. Fique de pé comigo, eu quero orar com vocês agora. Eu quero orar com vocês nesse momento e pedir a Deus, irmãos, que nos dê força para aplicar todas essas coisas em nossa vida. É um ensinamento, não é assim? Não é evento de ensino, não tem que ter. O ensino nos choca os nossos costumes e muitas vezes os nossos maus costumes. Aleluia. Mas nós temos um chefe, meu irmão, que é chefe dos chefes. E o contexto que foi lido hoje dizia assim: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. E o final, que eu não falei naquela hora, eu deixei para agora, é que está escrito assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, primeiro ele diz o que a gente tem que fazer. Pastor Orlando, meu pastor, estou submisso à sua autoridade nesse lugar. E em todos os lugares, uma vez que o senhor é pastor da minha igreja, eu devo respeitá-lo assim. Mas num dia como esse, eu lembro, num evento como esse, no final do culto eu fiz o convite. E veio à frente uma senhora aceitar Jesus, que ela não tinha um fio de cabelo na cabeça. E eu me compadeci dela, porque ela chorava muito. Orei pelas pessoas, mas eu saí do meu lugar, desci do altar da igreja, fui lá. Deixei a minha Bíblia em cima do púlpito, orei por aquela senhora, me abracei com ela, e ela disse no meu ouvido: pastor, eu só tenho 15 dias de vida. O médico disse que eu vou morrer, porque eu tenho um câncer maligno, e passei por todos os tratamentos, por isso não tenho mais cabelo, e eu vou morrer. E eu disse: minha irmã, eu creio e prego num Deus que cura. Eu creio que Deus pode curar a senhora, eu vou orar. Independente do que Deus faça, mas eu vou orar e pedir a Ele para curar a senhora. E me abracei mais uma vez, orei por aquela irmã, e no outro dia, eu digo, eu vou visitar ela em casa, e vou ver como ela está, como está a sua saúde.
E procurei a casa dessa irmã num bairro de Parnamirim, que é uma cidade coladinha a Natal, fica na região metropolitana. E naquele bairro, irmão, naquela cidade de Parnamirim, naquele bairro de Parnamirim, eu cheguei ao bairro da irmã. Era um bairro tão difícil, para vocês terem ideia, que duas cidades brigavam para não querer aquele bairro. Você já viu duas cidades brigando porque não queriam o bairro, porque ele era muito difícil? Era aquele bairro da irmã morava, cheio de bequinho, lameado, as casinhas embaixo de lama, uma tristeza. Eu não achei a casa daquela irmã. Parei num bar. Eu chamei o homem que estava lá dentro, eu disse, senhor, estou procurando essa senhora, ela aceitou Jesus ontem na igreja, e ele gritou lá dentro do bar e disse, pare o som, cala a boca todo mundo, cala a boca todos. E ele disse assim, irmão, escuta aí, tu está ouvindo? E eu disse, não estou ouvindo. Ele disse, escuta rapaz, tu é surdo? Escuta aqui, ó, nessa ruazinha aqui, escuta. E eu escutei alguém cantando o hino 15 lá. Uma vozinha distante, ele disse, segue aí que é ela. Ela chegou da igreja ontem, o bairro todinho já conhece ela. Porque ela veio pelo caminho querendo que todo mundo fosse ser crente. Vai lá, meu irmão, vai lá. E é ela, vai lá na casa dela. Cheguei na casa dessa irmã, seu nome Luzia. Cheguei na casa da irmã Luzia, não tinha porta na casa da irmã Luzia. Não tinha móvel na casa da irmã Luzia, eu não vi. Não tinha piso na casa da irmã Luzia, eu bati palma, ela saiu de lá, se assustou. Meu Deus, o pastor Mário Sérgio, meu coordenador de discipulado, veio hoje me visitar. Eu disse, não, minha irmã, eu vim, mas vim para orar pela senhora. E ela chegou perto de mim assim e começou a chorar. E disse, pastor, não tenho mais nada, está em desgraça a minha vida. Ontem eu tinha 15, hoje eu tenho 14 dias de vida. Acabou tudo, pastor. Minhas coisas de casa, meus móveis, meus filhos caíram na droga, venderam tudo. Meu marido foi embora para São Paulo, até hoje eu não tenho notícia dele. Já tem 5, 6 anos que ele não manda um centavo. Eu não sei se ele está vivo ou morto. Aí ela chorou, e eu chorando também com ela. E que não era uma situação fácil. Aí ela disse, não, eu sou ingrata. De repente ela disse, eu sou ingrata, pastor. Sou uma ingrata porque, lembra que o senhor pregou ontem, o senhor ensinou o povo a orar? O senhor disse que a oração era uma conversa sincera com Deus, eu se lembro. Ela disse, eu cheguei em casa, eu não tenho cama, tenho um colchãozinho velho dentro do bar. E é lá onde eu durmo, nem vou lhe mostrar, mas eu dobrei os joelhos ali. Eu disse, Senhor, hoje eu quero fazer uma conversa sincera com o Senhor. E ela disse, quer saber de uma coisa que aconteceu ontem comigo? Eu escutei a voz de Deus. E eu disse, foi, irmã Luzia, e como era a voz de Deus? Ela disse assim, era como se fosse a voz do pastor. Misericórdia. Ela disse, mas eu ouvi. Se foi que Deus lhe disse. E ela enxugava lágrimas e disse, Deus disse comigo assim, minha serva, alegra o teu coração. Porque o que tu não tem mais na tua vida é o que a traça e a ferrugem pode corroer. E o ladrão pode minar e roubar. Mas tem algo especial que eu coloquei dentro de ti. Desde o momento que tu me aceitasse como Senhor e Salvador da tua vida. E a presença do meu Espírito Santo, a ferrugem e a traça não podem corroer. Nem o ladrão, por mais que ele mine, ele pode roubar da sua vida. E sabe o que se transformou aquela visita? Num culto, porque ela foi tomada de uma autoridade. E ela olhou para mim e disse, pastor, canta o hino 469. Eu disse, ô irmão, eu não sei cantar muito. Ela correu lá, trouxe uma harpa, canta. O estrugir da trombeta, eu comecei. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir. Aí ela continuou, ela já sabia o hino. Um vozeirão, começou a chegar gente. Juntar gente na casa dela. Aí ela olhou para mim, o povo vindo, chorando, cantando o estrugir da trombeta. E eu chorando, vendo que tinha alguma coisa especial naquele momento. Irmã Luzia, de repente olhou para mim e disse, agora leia o Salmo 23. Eu disse, sim, senhora. Eu li o Salmo 23, agora prega. Eu disse, sim, senhora. E preguei, irmão, e 32 pessoas aceitaram Jesus aquela tarde. Irmã Luzia olhou para mim e disse, pastor, tem um detalhe. Eu tenho 14 dias de vida, mas serão 14 dias de obra para o Senhor Jesus que eu aceitei.
Serão 14 dias que eu vou pregar a palavra de Deus e que eu vou louvar o nome do Senhor. E vou cumprir o que está escrito na minha Bíblia Sagrada. Me pergunta onde está a irmã Luzia hoje. Acesse o meu Facebook. Procura lá, digita Luzia Maria. Você vai ver uma irmã bonita, uma senhora da igreja, com o cabelo bem aqui, batendo na cintura. Isso já fazem alguns anos, desde 2014 que eu estou em Joinville, já fazia uns 3, 4 anos, cabelão. Eu lembro que eu fui pregar no congresso em Natal e eu me encontrei com ela, disse, irmã Luzia, o que aconteceu que a senhora está tão bonita? Mas eu já sabia a resposta, ela disse, Jesus me curou. Eu fui ao médico, eu coloquei no meu coração, cumpri o mandamento do Senhor. E aquela última parte, eu estou convosco todos os dias, se cumpriu em minha vida. Ela disse, porque Jesus me curou, o médico não achou mais câncer em mim. E disse, não tem explicação senão um milagre de Deus. Aí ela disse, eu, doutor, te digo que tem explicação porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ela disse, o senhor não sabe o que aconteceu, pastor. Eu não tinha casa, o senhor viu a minha situação. Mas de repente um homem de gravata bateu na minha porta e disse, irmã Luzia, senhora Luzia, pela sua situação, a senhora tem direito a uma casa. Ela disse, ganhei um apartamento. Me disseram que foi o governo. Eu, porém, vos digo que foi Deus, ela disse. E não fica por aí. Um dia eu estava almoçando, a porta do meu apartamento aberta, porque é uma moradia popular. E ela disse que, de repente, alguém chegou, beijou a cabeça dela. Ela disse, pastor, eu olhei para trás. Tinha um rapaz bonito e com uma moça bonita. E eu disse, eu lhe conheço de algum lugar. Ele disse, mãe, sou eu, mãe. Eu não sou mais drogado, eu aceitei Jesus. E ela disse que ele disse, não, mas não foi só eu não. E chamou o irmão dele. Os 2 filhos voltaram para Jesus. Ela disse, hoje são 2 grandes homens de Deus que fazem a obra do Senhor. E ela disse, não ficou nisso, pastor. Não ficou nisso, não. Um dia eu estava chorando, varrendo por ali, limpando os degraus do meu apartamento. Quando alguém chega e diz assim, mulher, eu voltei. E eu olhei lá para baixo, e lá estava aquele homem arrumado, e disse, eu estou bem empregado, consegui uma transferência de volta para cá, e hoje eu vim para lhe perguntar se você me aceita em casa, porque eu quero voltar a viver com a minha família. Ela disse, o meu marido voltou para casa. Ela disse, a minha vida está restaurada completamente, agora o segredo eu vou dar. Eu tomei uma posição na minha vida. Eu coloquei no meu coração o propósito de trabalhar para Jesus. De ser um missionário do Senhor. De ser uma discipuladora da casa do mestre, ela disse. E Deus cumpriu aquela palavra. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Deus está com você. Deus está com você aí onde você está. Deus está com você que veio hoje a esse culto. Deus está com você que reconhece que existe algo mais que nós precisamos fazer. Aleluia, Deus está conosco. Mas eu quero lhe convidar a fazer, antes de orar ainda, a tomar uma atitude, a aceitar a palavra do arrependimento, aceitar a palavra genuína que muda vidas, a palavra do Deus verdadeiro, irmãos, que nunca perdeu em batalha, e essa palavra é como a navalha. Quero convidar você, tem alguém no nosso meio que entrou aqui, que ainda não é crente em Jesus, deseja se alistar nesse grande exército celestial. Quero convidar você a levantar uma de suas mãos nesse momento. Tem alguém aqui, irmãos, que ainda não serve o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida e quer aceitar Jesus? Levante uma de suas mãos. O rapaz está levantando, está aceitando Jesus. Vocês podem dar um glória a Deus essa noite. Tem mais alguém que deseja aceitar a Jesus? Vem com ele, abençoado, aqui. Nós vamos orar por ele. Tem mais alguém? Tem ali a segunda vida. Vem ali com ele. Vem, meu irmão. Abraça o servo de Deus. Tem a terceira vida que quer aceitar a Jesus. Levante uma de suas mãos e aceite Jesus como Senhor e Salvador essa noite. A palavra é essa: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Existe a terceira pessoa. Levante uma de suas mãos agora. Existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar agora. Aleluia. Levante uma de suas mãos.
Aceita Jesus nesse momento. Aonde está a terceira pessoa que quer voltar para Jesus, que quer aceitá-lo como Senhor e como Salvador? Aonde está você? Eu sou assembleanozão tradicional. Sabe, pastor Orlando, eu não sou de insistir no convite, como todo assembleano tradicional. Mas tem uma glória de Deus essa noite nessa igreja. Tem uma coisa tão bonita neste lugar, irmãos, que eu quero convidar você a ser participante desse momento. Aleluia! Você que aceita Jesus, se Jesus voltar agora, você já vai para o céu. Seu nome está sendo escrito no livro da vida, meu irmão. Há uma festa no céu por sua causa. Tem a terceira pessoa? Tem a terceira pessoa? Está vindo? Está vindo a terceira pessoa, irmão. Glorifica a Deus. Exalta a Deus essa noite. Aleluia! Tem a terceira pessoa. É festa no céu, meu irmão, essa noite. Na abertura do simpósio, meu irmão, de educação. Jesus, há quem diga que quem estuda é frio. Eu, porém, vos digo que os verdadeiros canela de fogo são os que estudam a palavra de Deus e põem em prática o que está na Bíblia Sagrada. Tem a quarta pessoa. Aleluia. Eu quero orar por você neste momento. Ore camanais, tui camai, açuga e camanais. Aleluia. Fecha teus olhos, fecha teus olhos, fecha teus olhos. Fecha teus olhos, nós vamos orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua confirmação, ó Pai. Ó Deus, sobre este evento que está começando hoje. Ó Senhor, eu te louvo pela tua confirmação, ó Deus, sobre a obra desta igreja, sobre os teus servos, ó Deus, que o Senhor escolheu e aqui os colocou. Meu Pai amado, que a palavra pregada, ó Deus, ela surta efeito em nossa vida. Ela mude a nossa forma de pensar, de agir, de falar, de proceder, Senhor. Pois nós estamos aqui para que o Teu nome seja glorificado e exaltado.